A intenção deste estudo não é apontar quem será o anticristo, quando ele surgirá ou de onde virá, mas sim te apresentar a possível instrumentação tecnológica para o seu domínio. Permita-me fazer uma pausa para incentivá-lo a assistir e a ouvir todo o conteúdo que considero relevante. A princípio, o tema computador quântico parecerá apenas mais uma teoria da conspiração. Contudo, há um vasto material circulando em diversos canais da internet desde 2019. São reportagens, revistas científicas e comunicados das próprias Big Techs em pleno desenvolvimento e que validam a importância do assunto. É fundamental analisar essas fontes com atenção para compreender o impacto dessa tecnologia. Temos a parte escatológica e espiritual que temos que avaliar. A palavra de Deus irá se cumprir em sua totalidade sobre a vinda, o período de dominação e a grande tribulação de 7 anos, dividida em 2 períodos, um de falsa bonança e outro de terrível perseguição para quem não aceitar a marca da besta, relacionada ao número 666, como está escrito no livro de Apocalipse, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Capítulo 13, versículos 16 a 17. O texto segue alertando: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, e será atormentado com fogo e enxofre. Capítulo 14, versículos 9 e 10. As consequências são físicas e eternas. E foi o primeiro, e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta. Capítulo 16, versículo 2. O destino final é claro, e a besta foi presa, e com ela o falso profeta. Estes 2 foram lançados vivos no lago de fogo. Capítulo 19, 20. Por fim, a recompensa dos fiéis. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e que não receberam o sinal na sua testa nem nas suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo. Capítulo 24. Discute-se muito no meio acadêmico e entre os cristãos sobre a marca da besta. Ainda uma incógnita, um chip implantado, digamos que talvez. Mas quero te lembrar que, mesmo sem o implante, já carregamos um chip 24 horas por dia em nossos celulares, com todo o histórico de nossas vidas, através de aplicativos bancários, aplicativo de compras digitais, transporte de aplicativos, nossas conversas, pesquisas, arquivos pessoais, nossa localização, e o algoritmo vai traçando todo o perfil do usuário. Sem falar que a grande maioria pedem a biometria, o reconhecimento facial. Você já se deparou com o seu celular falando com você, do nada? É tecnologia da inteligência artificial, quando se baixam de vários aplicativos que existem, fornecidos gratuitamente, ou quando simplesmente se acessa os grandes navegadores, seja no celular ou no computador, o logaritmo grava todas as atividades. Em pesquisa de fontes oficiais disponíveis na Anatel, somente no Brasil há cerca de 270 milhões de linhas móveis ativas, conforme o último levantamento em novembro de 2025. É um número atípico, bem acima da população, mas temos que considerar aparelhos corporativos e outros de uso privado que têm mais de um dispositivo, ou seja, é um número bem considerável. A inteligência artificial chega ao seu ápice, o computador quântico, uma estrutura moderna que abriga um único e poderoso chip capaz de processar toda essa realidade. Hoje existem milhões de chips espalhados no mundo. Um único chip terá amplo poder mundial de domínio. É sobre esse domínio tecnológico que vamos avançar.
Esse material está amplamente noticiado em matérias escritas dos mais importantes jornais do mundo, entrevistas com pesquisadores e cientistas. Há um material farto na internet falando sobre o assunto como fato e realidade. Precisaremos caminhar um pouco na matemática, na física e química para compreender melhor, principalmente na matemática. Na numerologia bíblica, os números carregam conceitos profundos. Enquanto o 7 simboliza a perfeição e a totalidade divina, o 6 representa o homem e sua imperfeição, por ter sido criado no 6º dia. É o número que não alcança a plenitude do 7. Assim, o 666 sugere uma trindade imperfeita, uma tentativa humana de imitar a Deus que falha miseravelmente em atingir a perfeição do 777. É a representação da criatura tentando ocupar o lugar do Criador, mas permanecendo presa à sua própria limitação. Sobre a marca na mão e na testa. Para os judeus mais ortodoxos, o conceito de selar a mente e as mãos é uma prática vivida diariamente de forma literal. Em cumprimento ao que diz o livro de Deuteronômio 6:8, onde Deus ordena: ata-as como sinal na tua mão, e sejam elas por frontal entre os teus olhos. Eles utilizam os tefilim, que são pequenas caixas de couro contendo passagens das Escrituras, amarradas exatamente na testa e no braço. Esse ato simboliza que toda a existência do fiel deve estar sob a autoridade divina. A testa representa a mente, o intelecto e a ideologia, enquanto a mão simboliza a ação, o trabalho e a execução prática. Nesse contexto, a marca descrita no Apocalipse surge como um contraponto espiritual direto. Ao colocar a marca na fronte ou na mão direita, o sistema do anticristo tenta copiar e inverter o selo de Deus. Receber essa marca significa, simbolicamente, entregar tanto o pensamento quanto a capacidade de agir a um sistema humano e tecnológico que se opõe ao Criador. É a submissão total da inteligência e do esforço humano a uma estrutura de controle absoluto, onde a lealdade ao divino é substituída pela obediência cega, há uma governança centralizada, trocando a liberdade espiritual pela integração forçada em uma engrenagem de poder mundial. O alicerce da matéria e o limite da física clássica. Para entendermos o que está por vir, precisamos primeiro mergulhar na essência do que somos. Estamos acostumados com o mundo da física clássica, regido por leis como a inércia e a gravidade, que controlam tudo o que podemos ver e tocar. No entanto, se olharmos para dentro de nós mesmos, veremos que nossos tecidos são formados por células, e essas células são construídas a partir de átomos. No coração de cada átomo, existe um núcleo composto por prótons e nêutrons, rodeado por elétrons que giram em velocidades alucinantes. Por ora guardar essas informações sobre os elétrons, essa informação está ligada à tecnologia do computador quântico. É a interação entre esses elétrons que permite a formação das moléculas, criando desde a água que bebemos até as complexas cadeias que sustentam a vida. É justamente nesse nível microscópico, onde as leis da nossa realidade cotidiana deixam de fazer sentido, que a computação quântica ganha vida. O mistério das máquinas biológicas. Imagine que dentro de cada célula do seu corpo existe um exército de minúsculas máquinas trabalhando sem parar para manter você vivo. Essas máquinas são as proteínas responsáveis por tudo, desde a digestão dos alimentos até a defesa contra vírus invasores. Para que uma proteína execute sua função, ela precisa assumir uma forma muito específica, como um origami perfeito feito de papel. Pense em uma proteína como um colar de contas coloridas, onde cada conta é um componente chamado aminoácido. Uma proteína média possui cerca de 100 dessas contas, e para se tornar útil, esse colar precisa se dobrar e se enrolar em uma estrutura tridimensional exata. O grande mistério que desafia a ciência é que as possibilidades de dobras para esse colar são astronômicas. Como cada conta pode girar e se posicionar de várias maneiras, o número de formas que uma única proteína pode assumir chega a 10 elevado à 47ª potência, o que é o mesmo que escrever o número 1 seguido de 47 zeros.
Este é o paradoxo de Levinthal. Se tentássemos usar o supercomputador mais potente que existe hoje para testar cada uma dessas formas até encontrar a dobra correta que cura uma doença, ele levaria muito mais tempo do que a própria idade do universo. No entanto, o seu corpo faz isso em milissegundos. A maravilha da natureza e da criação de Deus consegue realizar esse origami instantaneamente porque ela opera sob as leis da mecânica quântica, explorando várias direções ao mesmo tempo. As regras do mundo invisível. Para entender a física quântica, a ciência explica que você precisa deixar o senso comum e entender uma outra realidade. No nosso dia a dia, as coisas são previsíveis, mas no mundo dos átomos e elétrons, as regras mudam completamente. Tudo começa com a palavra quântico. Ela não surgiu de um laboratório futurista, mas sim de uma pergunta muito simples em latim: quantum, que significa quanto, ou qual quantidade. Imagine uma rampa. Nela, você pode parar em qualquer altura, mas a natureza, no nível microscópico, prefere escadas. Há pouco mais de 100 anos, Max Planck descobriu que a energia não é contínua. Ela é entregue em pacotinhos fechados chamados quanta. É como se a energia tivesse um valor fixo, definido pela sua famosa fórmula. A energia é igual à constante de Planck, multiplicada pela frequência. Na escada atômica, ou você está em um degrau, ou está no outro. O meio do caminho simplesmente não existe. Dessa ideia surgem comportamentos que parecem mágica. O primeiro é a superposição. Imagine uma moeda girando na mesa. Enquanto ela gira, ela é cara e coroa ao mesmo tempo. No mundo quântico, uma partícula pode estar em vários estados simultaneamente até que alguém decida medir onde ela está. E aqui vem o nó na cabeça, o efeito do observador. Para nós, leigos do assunto, parece muito estranho e surreal, mas vamos ao que diz os pesquisadores. A natureza parece ser tímida. O simples ato de olhar ou medir uma partícula faz com que ela interrompa sua dança e escolha um único estado para nos mostrar. É como se o nosso olhar criasse a realidade que vemos. Imagine que você está diante de um mistério digno de um filme de suspense. No mundo dos átomos, as partículas têm um comportamento muito estranho. Elas parecem saber quando estão sendo vigiadas. Você já parou para pensar que os elétrons, aquelas partículas minúsculas que formam tudo ao nosso redor, têm comportamentos que desafiam completamente a nossa intuição? A ciência já desvendou muitos desses mistérios, mas eles continuam sendo fascinantemente malucos. O primeiro grande segredo é que o simples ato de olhar faz toda a diferença. Quando são observados, os elétrons se comportam de uma maneira previsível, como partículas bem comportadas. Mas, no momento em que ninguém está observando, no apagar das luzes, eles mudam completamente, agindo como ondas de probabilidade. É como se a realidade deles dependesse da nossa atenção. E as estranhezas não param por aí. Os elétrons podem formar pares especiais, unidos por um vínculo tão forte que distância nenhuma parece importar. Um elétron aqui na Terra pode estar instantaneamente conectado a seu parceiro em Marte. Se um gira para um lado, o outro automaticamente gira para o oposto, mesmo a anos-luz de distância. Para completar, a mesma partícula pode de fato estar em dois lugares ao mesmo tempo, um conceito que nos força a repensar o que é realidade. Tudo isso, por mais absurdo que pareça, é a base da física quântica. Ela estuda esse mundo invisível que funciona sob regras muito diferentes das que conhecemos no nosso dia a dia. O computador comum que temos em casa, por exemplo, funciona com a física clássica, onde tudo é previsível e segue a lógica que nos é familiar. O emaranhamento quântico. A pedra angular desse novo entendimento é o emaranhamento quântico que o próprio Einstein, intrigado, chamou de ação fantasmagórica à distância.
É essa conexão instantânea e profunda entre partículas, mesmo separadas por todo o universo, que desafia nosso conceito de tempo e espaço. Prestar atenção a esses comportamentos malucos dos elétrons, como a dualidade, o emaranhamento e a influência da observação é essencial. Porque essa é justamente a base revolucionária do computador quântico. Enquanto um computador clássico processa informações em bits, 0 ou 1, um computador quântico usa qubits, que podem ser 0 ou o 1 ou os dois ao mesmo tempo, explorando essas propriedades estranhas para realizar cálculos de uma forma impossível para as máquinas atuais. Segundo os pesquisadores e cientistas, a física quântica não é um bicho de 7 cabeças. Ela é apenas a natureza nos revelando seus segredos mais profundos, mostrando que, no coração da matéria, o impossível, muitas vezes, é apenas uma questão de perspectiva. E é essa nova perspectiva que está abrindo as portas para a revolução tecnológica. A anatomia da máquina e o salto de poder. Ao nos depararmos com um computador quântico, com a sua forma, a primeira impressão é impactante. Uma estrutura imensa repleta de cabos superfinos e placas de ouro reluzentes, nada lembra o layout das máquinas que conhecemos, mas se assemelha a um lustre. Muitos já o chamam de lustre quântico, mas aqui vai o segredo fundamental. Aquilo que parece o computador é na verdade uma gigantesca e sofisticada geladeira, talvez a mais cara e complexa que a humanidade já construiu. O verdadeiro cérebro da máquina é um minúsculo chip quântico escondido em seu núcleo, operando em condições extremas. Exatamente isso. Um único chip, super, mega poderoso. A temperatura lá dentro da estrutura é mantida a 273 graus Celsius negativos, um frio muito mais intenso do que o do espaço sideral. Esse congelamento é vital por um motivo crucial. Apenas nessas condições, os elétrons param de se agitar de forma desordenada e começam a se comportar de forma coletiva. É aqui no jargão popular que está o pulo do gato, o controle dos elétrons, de forma organizada. Eles se emaranham e formam pares especiais que pulam de um lado para o outro do circuito. Esse movimento coletivo gera a energia que medimos e usamos para realizar os cálculos, criando a unidade básica de informação, o qubit. Para entender a diferença radical, imagine uma moeda. É sempre o melhor exemplo. No computador comum, o código é binário e definitivo. A moeda está sobre a mesa mostrando cara número 1 ou coroa, o 0. É como observar fotos de moedas paradas. Já no chip quântico, as moedas estão girando rapidamente ao mesmo tempo. Enquanto giram, elas não são apenas um lado ou outro. Elas habitam um estado de probabilidade, uma superposição em algum lugar entre os dois extremos. O código quântico não se limita ao sim ou não, ele abraça todas as possibilidades intermediárias. A vantagem prática disso fica clara com a metáfora do labirinto. Um computador clássico, para achar a saída, precisa caminhar por um corredor de cada vez. Ele bate em um beco sem saída, volta e tenta o próximo, num processo sequencial e por vezes lento. Para os mais antigos, é só lembrar dos jogos de pinball, labirintos de madeira onde uma bolinha precisa encontrar o caminho. Mas no computador quântico, são milhares de bolinhas lançadas de uma única vez por todas as entradas de labirinto. Elas exploram todos os caminhos simultaneamente. A primeira que chegar à saída revela, quase instantaneamente, a rota correta para todas as outras. É esse universo microscópico, domado pelo frio extremo, que possui um poder de processamento que beira o inimaginável. Vamos revisitar o feito que abalou o mundo da computação. Em 2019, a Google anunciou que seu chip quântico Sycamore resolveu em 3 minutos um cálculo que um supercomputador clássico levaria, em uma estimativa inicial, 10.000 anos. Em 2023, a Google refinou essa comparação. O tempo seria de 47 anos. Foi a primeira prova prática da vantagem quântica. E o que aconteceu depois? A corrida se intensificou. A IBM, por exemplo,
anunciou em dezembro de 2023 um processador com incríveis 1121 qubits, mirando sistemas ainda maiores para 2029. Já a Microsoft, em março de 2024, anunciou um avanço crucial rumo ao seu qubit topológico, uma tecnologia que promete ser muito mais estável. Chega a ser assustador considerando os limites da nossa própria inteligência e o grau que nosso cérebro consegue guardar informações. Estamos, portanto, diante de uma máquina que parece sair da ficção científica. Por fora, é um gigante de ouro e cabos. Por dentro, é o reino do frio absoluto e de partículas que dançam sob leis quânticas. Esse poder não é apenas uma evolução, é uma revolução que tem o potencial de mudar tudo o que conhecemos. Veremos os pontos positivos e negativos dessa tecnologia. A corrida quântica é impulsionada por grandes empresas de tecnologia, por vários laboratórios de pesquisa acadêmica e pelas principais potências do mundo. O perigo está em quem deterá em suas mãos todo esse poder, para o bem ou para o mal. Vou pontuar alguns pontos positivos dessa nova realidade científica. Segundo os pesquisadores, estamos entrando em uma era onde o impossível está prestes a se tornar rotina. Imagine que toda a tecnologia que conhecemos hoje, desde o celular no seu bolso até os satélites no espaço, funciona através de uma lógica de tentativa e erro que, por mais rápida que pareça, ainda é muito lenta para os grandes mistérios da vida. O computador quântico chega para mudar esse jogo, agindo como uma supermão amiga que não precisa testar um caminho de cada vez, mas que enxerga todas as soluções instantaneamente. É como se, até agora, estivéssemos tentando ler um livro no escuro com uma pequena lanterna e, de repente, alguém acendesse a luz do sol sobre toda a biblioteca da humanidade. Alguns dos muitos outros exemplos que poderia citar. Na medicina, essa luz será transformadora. Hoje, levaria décadas e bilhões de dólares para descobrir como uma nova doença age no corpo. Com o poder quântico, poderá simular o comportamento de cada átomo de uma proteína ou de um vírus em segundos. Isso significa que a cura para doenças que nos assombram há séculos poderá ser desenhada de forma personalizada para o seu DNA, com remédios criados sob medida que funcionam com precisão cirúrgica e sem efeitos colaterais. A agilidade em diagnosticar e tratar será tão vasta que a saúde passará de reativa para puramente preventiva, salvando milhões de vidas antes mesmo do primeiro sintoma aparecer. Essa revolução atravessa as paredes dos laboratórios e chega aos canteiros de obras e às fazendas. Na construção civil, seremos capazes de criar materiais inteiramente novos, ligas metálicas mais leves que o plástico e mais resistentes que o aço, permitindo prédios e pontes que desafiam a gravidade e duram séculos sem manutenção. Na agropecuária, o salto será histórico. Hoje gastamos uma energia colossal para produzir defensivos agrícolas, mas a computação quântica pode nos ensinar como a natureza faz isso de forma simples e barata. Poderemos otimizar as safras e a saúde do gado com uma precisão atômica, garantindo comida farta para um planeta em crescimento enquanto protegemos o meio ambiente. Quando falamos de movimento, o mundo se tornará muito mais eficiente. Imagine que todos os navios, aviões, caminhões e carros do planeta estejam conectados a um cérebro quântico que coordena as rotas em tempo real. Os engarrafamentos simplesmente deixariam de existir e o consumo de combustível cairia drasticamente, pois cada trajeto seria calculado para ser o mais curto e econômico possível. Além disso, a busca por novas energias ganha um aliado sem precedentes. Poderemos finalmente descobrir combustíveis limpos e baterias que duram semanas em vez de horas, tornando a energia solar e eólica tão baratas e eficientes que os combustíveis fósseis se tornarão peças de museu. Por fim, essa tecnologia chegará diretamente às suas mãos. Os computadores e celulares não serão apenas mais rápidos.
Eles estarão conectados a uma internet quântica que é fisicamente impossível de ser hackeada, garantindo uma privacidade total nas suas comunicações. A forma como falamos, trabalhamos e nos divertimos será elevada a um nível de fluidez que hoje não conseguimos nem imaginar. O computador quântico não é apenas uma máquina mais potente. Ele é a chave que abre a porta para uma era de abundância, onde o conhecimento humano deixa de ser limitado pela nossa capacidade de calcular e passa a ser guiado apenas pela nossa criatividade e vontade de evoluir. Diante disso, permita-me uma pausa para lembrar o que dizem as Escrituras. Isso não está nos parecendo o primeiro período do Anticristo? No horizonte profético descrito nas Escrituras, a ascensão do Anticristo será marcada não por um evento cataclísmico imediato, mas por um período inicial de aparente idade de ouro, que conquistará o mundo. Em seus primeiros 3 anos e meio de governo, serão caracterizados por uma enganosa, porém poderosa exibição de benefícios tangíveis que resolverão as crises mais profundas da humanidade. Sua imagem pública será a de um estadista global sem precedentes, um pacificador e solucionador de problemas. Conflitos regionais que duravam décadas serão mediados e resolvidos sob sua liderança, criando uma sensação de segurança internacional há muito perdida. Para Israel em particular, ele confirmará uma aliança firme, Daniel 9:27, garantindo sua segurança e normalizando suas relações com os vizinhos, sendo aclamado como um verdadeiro benfeitor. No entanto, o cerne de seu poder e atrativo residirá na esfera econômica. Herdando um mundo à beira do colapso financeiro, ele se apresentará como o arquiteto de uma nova ordem econômica global. Introduzirá um sistema unificado para quem não é onipotente, onisciente e onipresente, precisará de um controle tecnológico e digital. Esse governo prometerá e entregará estabilidade monetária, fim da corrupção e inclusão financeira universal. Este sistema, prefigurado em Apocalipse 13, versículos 16 a 17, será inicialmente uma proposta de conveniência e segurança. Uma maneira eficiente de comprar e vender em um mundo globalizado. A prosperidade retornará. O comércio fluirá sem atritos. O desemprego e a pobreza parecerão ser drasticamente reduzidos sob sua gestão tecnocrática e centralizada. Para uma humanidade exausta de crises, isso será recebido não como uma ameaça, mas como a solução milagrosa e definitiva. Cultural e religiosamente, este primeiro período será de uma tolerância calculada. Promoverá uma agenda de unidade global e respeito superficial entre todas as crenças, sob o guarda-chuva de uma espiritualidade humanista e sincrética que coloca o progresso e a paz da humanidade como o maior bem. Seu carisma será magnético, sua oratória convincente e os benefícios de sua governança, paz, segurança e prosperidade material serão tão evidentes que a maioria do mundo o verá não como um tirano, mas como o líder mais iluminado e bem-sucedido da história. Este é o grande engano. Ele oferecerá tudo o que o coração humano naturalmente deseja: fim das guerras, fim da escassez e um sentido de unidade global. O custo, invisível neste primeiro ato, será a soberania nacional, a liberdade individual e, em última análise, a alma da humanidade, que trocará voluntariamente sua autonomia pela segurança e pelo conforto que seu regime proporcionará. A marca da besta em sua fase inicial não parecerá um selo terrível, mas um cartão de membro VIP para um clube exclusivo chamado Nova Ordem Mundial. O fim da privacidade e o cerco digital. Para que todos entendam o tamanho do perigo, precisamos primeiro compreender como a criptografia protege nossas vidas hoje. Atualmente, quando você envia uma mensagem ou faz um Pix, sua informação é trancada em um cofre digital usando problemas matemáticos tão difíceis que nenhum computador no mundo consegue resolver em tempo útil. Imagine que esse cadeado matemático é feito de números gigantescos.
Para um computador comum descobrir a combinação, ele teria que testar trilhões de chaves, uma por uma, levando milhares de anos. É essa lentidão dos computadores atuais que garante que seus segredos, suas fotos e seu dinheiro fiquem seguros. Nós confiamos nossa liberdade a esses cálculos. Volto a lembrar para as questões numéricas indicadas por Deus. 6, para a imperfeição do homem, e da mesma forma o homem tentar chegar perto da perfeição de Deus. Pode parecer desconexo, mas tudo na mecânica quântica depende de leis matemáticas perfeitas para proteger e desproteger ao mesmo tempo. Somente para uma informação complementar. A gematria é um sistema de interpretação textual da tradição judaica. Ela se baseia no princípio de que cada letra do alfabeto hebraico possui um valor numérico fixo. Desse modo, palavras e frases podem ser somadas para se obter um total numérico. Palavras com o mesmo valor são consideradas interligadas, revelando conexões e significados ocultos nos textos sagrados, para explorar camadas mais profundas das Escrituras. Oportunamente trarei matéria sobre o design inteligente e a matemática perfeita de Deus em toda a sua criação. Voltando ao computador quântico, não é apenas uma máquina mais rápida, ele é uma máquina que pensa de um jeito diferente. Lembrar do exemplo dado para a solução do labirinto. Enquanto o computador comum tenta uma chave de cada vez, o quântico usa a lógica das partículas para testar praticamente todas as chaves ao mesmo tempo. Para ele, aqueles cadeados matemáticos que julgávamos inquebráveis simplesmente derretem. Não se trata de uma teoria da conspiração. São fatos reais que não é de hoje que estão sendo descortinados. É aqui que o cenário se torna sombrio. A chegada dessa tecnologia representa a descriptografia universal. Nada no planeta estaria a salvo. Suas senhas, comunicações militares e dados bancários seriam abertos como se nunca tivessem tido proteção. O mais perturbador é que esse ataque já começou de forma silenciosa e invisível. Governos e grupos mal intencionados estão praticando uma estratégia chamada colher agora para decifrar depois. A questão da corrida dos governos para conseguirem essa tecnologia está disponível e relatada pelos próprios pesquisadores. Entrevistas e relatos estão disponíveis em grandes jornais eletrônicos, nas demais mídias na internet. Também foi matéria jornalística de uma grande rede de TV no Brasil. Estão sendo interceptados e armazenando montanhas de dados criptografados que circulam na internet hoje. Nossas conversas e arquivos a nível privado e governamental, mesmo sem conseguir lê-los agora, esperando o momento em que um computador quântico potente esteja pronto para abrir tudo o que foi guardado. A espionagem não é apenas ficção nos filmes do 007 do personagem James Bond. Ela existe até nas escrituras, quando os espias foram olhar em segredo a Terra Prometida. Será uma invasão retroativa de todos. O que você considera privado hoje poderá ser usado contra você ou para chantagear nações inteiras. Nas mãos de governos ditatoriais e autoritários, esse poder se torna a ferramenta definitiva de controle social. O processamento massivo permitirá que a vigilância seja com velocidade ultra rápida. Na prática, vemos, por exemplo, na grande cidade de São Paulo, no sistema de reconhecimento facial, nas ruas, nos estádios de futebol, em sistemas de transporte como o da SP Trans em São Paulo, de forma eficaz, identificado e apreendendo foragidos da justiça. Este sistema tem sido adotado por várias cidades de prefeituras como medidas de segurança, sem falar do monitoramento de câmeras particulares, casas com sistemas inteligentes acionadas a longa distância por simples toque de celular. Com a inteligência quântica, um governo poderá monitorar cada gesto, transação e palavra de milhões de pessoas em tempo real. Com a chegada das moedas digitais e o fim do dinheiro físico, o que já é uma realidade, pois ninguém mais anda com papel moeda, o que facilitará o controle absoluto e algorítmico de cada cidadão do planeta. A criptomoeda vem crescendo mundialmente, mas ainda poucos têm conhecimento do seu funcionamento.
A criptomoeda funciona como um dinheiro digital que não depende de nenhum banco para existir. Em vez de uma instituição central controlar seu saldo, as transações são anotadas em um grande livro digital compartilhado, chamado blockchain. Milhares de computadores ao redor do mundo conferem cada movimento usando matemática, garantindo que ninguém gaste o que não tem. A mesma forma utilizada para a criptografia de troca de mensagens e o embaralhamento, consequência de números gigantescos, só quem tem a chave privada pode abrir. Assim, o dinheiro vai de uma pessoa para outra diretamente pela internet, sem intermediários e com total independência. Porém, isso pode ser rapidamente descriptografado e sequestrado pelo governo, seja autoritário ou não, liberando apenas a quem ele interessar. Economicamente falando, o saldo bancário em qualquer instituição, formato ou qualquer tipo de segurança poderá ser bloqueado automaticamente. Se o sistema detectar que houve compra de um livro proibido, por exemplo, uma Bíblia no formato físico ou digital, se frequentou um local não autorizado, como uma igreja ou culto, se demonstrou qualquer padrão de comportamento suspeito, a vida dessa pessoa poderá sofrer um bloqueio total em segundos. Em um cenário de guerra, o impacto é devastador. Um ataque quântico realizaria o que chamamos de cerco digital. Sem disparar um único tiro, um invasor poderia desligar a rede elétrica, paralisar o sistema de água e travar toda a logística de distribuição de alimentos de uma nação inteira em poucos minutos. Seria o colapso total da civilização moderna em 2 dias, forçando uma rendição imediata pelo desespero e pela fome. Se o computador quântico não for controlado por leis éticas e novas defesas, pode marcar o fim da privacidade e o nascimento de uma era de transparência forçada, onde o livre-arbítrio humano é esmagado pelo peso de um cálculo impossível de vencer. Agora essa parte nos parece de forma literal, como será a segunda parte do governo do Anticristo. Após os 3 anos e meio iniciais de aparente paz e prosperidade, o véu do engano cai. O verdadeiro caráter do Anticristo é revelado e o mundo ingressa na fase mais terrível da história, descrita como a Grande Tribulação. A aliança com Israel é rompida quando o Anticristo profana o templo reconstruído, erguendo ali uma imagem de si mesmo para ser adorada, a abominação da desolação profetizada por Daniel 9:27, e confirmada por Jesus, Mateus 24:15. Este é o sinal de que o tempo da tolerância acabou. Agora, o sistema econômico global, antes uma ferramenta de conveniência, transforma-se no mais cruel mecanismo de controle e perseguição. Conforme Apocalipse 13, versículos 16 a 17, ninguém poderá comprar ou vender sem a marca da besta, seu nome, número ou sinal. A adoração à sua imagem torna-se obrigatória sob pena de morte. Apocalipse 13:15. A perseguição àqueles que se mantêm fiéis a Deus e ao Cordeiro, especialmente os judeus e os cristãos que rejeitam a marca, torna-se violenta e implacável, culminando em um martírio em massa. Apocalipse 7:9 a 14. Ele blasfema contra o próprio Deus, declarando-se divino e exigindo a adoração que pertence somente ao Criador. 2 Tessalonicenses 2:4. Apocalipse 13:5 a 6. A terra é assolada pelos juízos divinos, descritos nos selos, trombetas e taças do Apocalipse. Guerras, fomes, pestes e cataclismos cósmicos. Aqueles que se deixaram levar pelas mentiras iniciais agora enfrentam o preço mais alto, suas almas. Aceitar a marca da besta significa selar sua condenação eterna, pois é uma aliança irrevogável com o reino das trevas. Na antiguidade, nas táticas antigas de guerra, vencer uma cidade fortificada exigia paciência e crueldade. Eram utilizados cercos que duravam dias, meses e até anos. Ao bloquear entradas e saídas, cortava-se o fluxo de comida e água.
forçando a rendição pelo colapso interno. Há relatos bíblicos de fome, miséria e até canibalismo. Essa passagem devastadora é descrita com detalhes no livro de Lamentações 4:10, escrito pelo profeta Jeremias, após a queda de Jerusalém perante os babilônios. Além do relato histórico em Lamentações, esse cenário já havia sido previsto como uma maldição e um aviso severo no livro de Deuteronômio 28, 53 a 57, onde Moisés descreve que o desespero de um cerco seria tão profundo que até as pessoas mais gentis e refinadas da sociedade acabariam por devorar seus próprios entes queridos para sobreviver ao bloqueio total de mantimentos. Essa conexão bíblica reforça a ideia do cerco como a arma mais cruel de todas. Ela não ataca apenas as defesas físicas, mas colapsa a moral e a humanidade da população através da privação absoluta. Na antiguidade, isso era feito com muralhas e exércitos. No cenário que discutimos antes, o computador quântico poderá replicar esse isolamento ao cortar os víveres digitais, dinheiro, comunicação e qualquer infraestrutura. Diante de um inimigo que não se pode ver ou tocar, como as pessoas reagirão? Para onde levará o desespero das pessoas? Diante da fome, das necessidades básicas, de remédios, de um atendimento médico, como as pessoas reagirão umas com as outras? E aquelas pessoas conscientes que conheceram o Evangelho, que sabem do momento que estão vivendo, sabendo que, entre aspas, aceitar a ajuda do governo, do anticristo, saberá que esse ato vai selar para sempre alguma chance de salvação em Cristo, perderá para sempre e definitivamente a real chance da vida eterna. O ato de aceitar de alguma forma está sendo marcado, selado com a marca da besta, deixou de ser figurativo, é literal. Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Isso garante que, sempre que houver um vídeo novo, você seja o primeiro a ser avisado. Não esqueça de deixar o seu gostei se você curtiu o conteúdo ou o seu não gostei, caso tenha alguma crítica. O importante é o seu feedback. Compartilhe este vídeo com quem você acha que também vai gostar e nos vemos no próximo vídeo. Deus o abençoe.